Fala galera, professor Juarez para mais uma aula de Geografia. A gente continua na região Sudeste, né? Você sabe que o tema não muda assim tão rápido. A gente vai falar um pouquinho sobre a urbanização desse espaço, tá? Conforme ele foi se transformando ao longo do tempo, beleza? Gente, óbvio que a gente falou, né, na última aula sobre alguns aspectos econômicos, sobre como a agricultura, principalmente o café, foi fundamental, né, para dar toda uma base estrutural de instalação das indústrias, tá? E a gente sabe que as indústrias vão chegar até a região Sudeste, elas vão ser implementadas, né, em primeiro lugar na região Sudeste, depois elas se espalham para outras regiões do território brasileiro. E esse processo de instalação das indústrias, ele tem total, né, vínculo, a gente tem uma conexão absoluta, tá, com o crescimento urbano, beleza? Por quê? Quando essas indústrias foram instaladas no Sudeste, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, a gente vai ter uma grande quantidade de empregos sendo gerados e criados dentro desse espaço, condicionando, né, a vida a ter uma qualidade um pouco melhor do que era encontrada no campo. Galera, esse emprego, essa qualidade de vida um pouco melhor, a situação, né, de crescimento das cidades começou a chamar a atenção de pessoas que viviam condições não tão boas em outros lugares. Como nós vimos na última matéria, nós falamos sobre o Nordeste, tá? Muita gente em situação não tão agradável, não tão positiva em determinados lugares do território brasileiro, tá? E essas pessoas enxergavam na industrialização, enxergavam no crescimento mais acelerado das cidades, que elas poderiam ali naquele espaço ter sucesso, que elas poderiam ali naquele espaço ter uma empregabilidade maior, ter condições de vida melhores, sustentar as suas famílias de modo muito mais satisfatório, beleza? E visualizando isso, tendo essa perspectiva futura, uma grande quantidade de pessoas passou a fazer o processo, né, que nós conhecemos como êxodo rural, tá? Muita gente saindo do campo, de espaços mais afastados e vindo até as cidades, conquistando esses empregos, ocupando determinadas áreas, crescendo, né, fazendo crescer a cidade, fazendo crescer tanto em volume de pessoas, tá, quanto também no espaço físico horizontal e no espaço físico vertical, tá? Gerando processos de horizontalização, tá? Crescendo muito para os lados, as cidades crescendo muito para os lados, e gerando processos também de verticalização, quando a gente tem essa construção de muitos prédios, beleza? E óbvio que isso acontece principalmente em Rio e São Paulo, mas na região Sudeste como um todo, tá? Não é à toa, galera, que nós concentramos aí mais ou menos 40% da população do nosso país, tá? É uma quantidade de pessoas muito grande, beleza? Muito grande, tá? Principalmente quando nós consideramos que a maior parte dessas pessoas, mais de 85% dessas pessoas, vivem em espaços o quê? Urbanos. Então nós temos uma grande concentração de habitantes no Sudeste, é o espaço que mais tem habitantes, tá? E esse Sudeste de muitos habitantes vai ter a maior parte das pessoas morando aonde? Nas áreas urbanas, nas cidades, tá? Principalmente nas metrópoles. Mas que metrópoles? Principalmente em Rio de Janeiro, mas sobretudo São Paulo, beleza? A região metropolitana de São Paulo, galera, para vocês terem uma ideia, ela vai ter mais de 40 milhões de pessoas, tá? Na região metropolitana de São Paulo. Lembra que o Brasil tem 211 milhões de habitantes. Mais de 40 milhões de pessoas vivem na região metropolitana de São Paulo, que a gente conhece como Grande São Paulo. Olha que loucura! Olha a quantidade de pessoas concentradas, né? Olha como a nossa economia acaba concentrada. E isso está diretamente ligado ao quê? À indústria instalada em nossa região. Show de bola? Então, indústria e urbanização estão vinculadíssimas, estão diretamente comparadas, né? estão diretamente conectadas. Show de bola? Galera, nesse mapa aqui, a gente consegue ver essa concentração maior. Olha só, as áreas que são mais vermelhas, né? Estão mais próximas do vermelho, mais intenso, são as áreas de maior densidade demográfica. Ou seja, de um número maior de pessoas concentradas
em quilômetros quadrados, beleza? A gente vê aqui, Rio tem uma concentração muito grande, principalmente na capital, tá? E nós vemos também que São Paulo também tem uma concentração muito grande, principalmente na capital, beleza? Rio e São Paulo são as duas maiores cidades, são as cidades mais importantes economicamente e também em relação, né, às características urbanas do nosso país. Show de bola? Nós temos Minas Gerais, que é um estado maior, né? Então ele tem algumas áreas mais concentradas, como áreas em Belo Horizonte, mas ele tem algumas áreas também de vazios demográficos. E Espírito Santo tem uma concentração em Vitória, mas também pessoas localizadas em áreas mais afastadas dessa centralidade. Show de bola? Então nós temos esse aspecto aí a ser compreendido por vocês. Galera, nesse segundo plano, tá? A gente tem o crescimento dessas cidades. Olha só, já adiantei um pouquinho ali na última parte, mas o crescimento dessas cidades, tá? O processo de urbanização de algumas cidades no território brasileiro é tão grande que essas cidades, elas passam a influenciar as suas regiões, elas passam a influenciar as suas áreas maiores, né? Atingindo outras regiões, que a gente vai chamar nessa cidade de uma metrópole nacional, tá beleza? E ela também vai atingir alguns aspectos que são internacionais. Por exemplo, São Paulo, galera, Rio de Janeiro, são cidades consideradas como cidades globais. Por que isso? Por que esse aspecto de ser chamada de cidade global? Porque, galera, como a concentração de pessoas é muito grande, como a concentração de empresas é muito grande, existe uma necessidade tremenda de conectar com outros países, com sedes de empresa que estão em outros lugares, tá? Conversando para trazer mercadoria, para levar mercadoria, beleza? Gerando uma circulação de pessoas e de dinheiro muito grande. Essas cidades, elas são chamadas de globais por conta disso, porque elas são conectadas com o mundo. Vou dar um exemplo de conexão muito bobo, tá? Para quem já viajou para fora do país. São poucas cidades dentro do Brasil, tá? Principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, que têm voos internacionais em uma escala grande, tá? São Paulo, sobretudo, beleza? Muitas vezes, sei lá, a pessoa mora em Rio Branco, lá no Acre. Ela vai ser obrigada a pegar um avião de Rio Branco, chegar até São Paulo, para ir, por exemplo, para uma cidade nos Estados Unidos, para ir para Nova York. Sendo que quando ela estava em Rio Branco, ela estava geograficamente mais próxima de Nova York. Por que ela teve que vir para o Sudeste para fazer uma viagem para os Estados Unidos? Simples, porque lá em Rio Branco não tem essa infraestrutura de conexão com outros espaços globais, mas São Paulo tem, beleza? A cidade de São Paulo vai ter, o Rio de Janeiro também vai ter. Show de bola? Então, guarda esse aspecto aí de cidade global, tá? E essas metrópoles que nós temos, né, elas acabam gerando conexões extremamente importantes no território brasileiro, beleza? Por exemplo, gente, nós temos São Paulo sendo a grande metrópole nacional, beleza? São Paulo é a cidade mais importante economicamente do país. E por ser a cidade mais importante do país, a gente vê como isso reflete na população, que nós já tínhamos falado. Olha lá, São Paulo é muito importante. Olha o tamanho da população, galera. 44 milhões de habitantes. Rio de Janeiro é muito importante. Caraca, olha lá, 16 milhões de habitantes. Minas Gerais é importante pra caramba, mas tem um tamanho muito grande. São 20 milhões de habitantes. Espírito Santo um pouquinho menos. Mas também representa uma coisa grande aí, quase 4 milhões de habitantes. No total, galera, nós temos 85, próximo a 86 milhões de habitantes concentrados no Sudeste. Show de bola? Então, o crescimento dessas cidades vai estar diretamente ligado a esse processo. E o que mais pode acontecer por conta desse processo? Galera, uma conexão maior entre as cidades mais importantes do Brasil. Quais são essas cidades? Rio de Janeiro e São Paulo. Lembra que nós falamos nas aulas de urbanização sobre um processo de conurbação? Quando a gente tem, né, as barreiras físicas dos espaços sendo rompidas, eles cresceram tanto que eles passaram a ser confundidos, viram que uma coisa misturada? Então, galera, São Paulo e Rio de Janeiro crescem tanto, São Paulo e Rio de Janeiro são tão conectados
tá? Eles são tão importantes e tão conectados em relação à economia, em relação ao fluxo de pessoas, em relação às mercadorias que circulam entre os espaços, tá? Que nós chamamos São Paulo e Rio de Janeiro juntos de uma megalópole. Ou então a gente prevê, né, a criação futura de uma megalópole, beleza? O que é uma megalópole? É quando duas metrópoles, quando dois espaços centrais, quando dois espaços altamente importantes provocam um processo de conurbação. Eles estão altamente conectados, beleza? Então, uma megalópole é quando nós temos essa conexão entre metrópoles que são muito, né, importantes para o país, beleza? Aqui nós temos uma possível conexão entre Rio de Janeiro e São Paulo. Show de bola? Galera, a gente fecha por aqui, tá? A gente continua na próxima aula. Qualquer dúvida, fala comigo. A gente conversa depois na aula ao vivo. Beijão, tchau, tchau e até mais.